Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre compartilhamento de DNA com antepassados remotos. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade, pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar então sobre DNA autossômico e compartilhamento com antepassados remotos. Quando a gente pensa em ancestralidade remota, geralmente vem à cabeça se vem algum resquício de DNA. Se você quiser entender um pouco mais sobre compartilhamento de DNA autossômico e quantos ancestrais nós herdamos desse DNA, assista meu vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, esse vídeo que está aparecendo para vocês. Mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais e tentar trazer um tema complementar a este vídeo que eu fiz há alguns meses falando sobre DNA autossômico e quanto a gente herda de cada ancestral. Fazendo um resumo, sabemos que a partir do momento que você é gerado, você recebe 50% da composição paterna, ou seja, do DNA do seu pai, e 50% DNA materno, ou seja, DNA de sua mãe. Essa contribuição forma o 100% que é você. A partir dos seus pais, há uma projeção de que cada ancestral lhe entregue uma porcentagem específica aproximada. Então aí nós temos o cálculo de aproximadamente 25% para cada avô. Mas, importante salientar que nos avós em diante, a gente tem o fator da loteria genética e a contribuição genética de cada avô, ela pode ser não tão específica assim. Então o que a gente sabe é que o pai entrega 50% e a mãe 50%. A partir dos avós, nós sabemos que é uma média aproximada de 25% para cada avô, mas que isso pode ser menos em um avô e mais em outro. Por exemplo, um avô seu pode lhe contribuir com 17%, enquanto outro avô pode lhe contribuir com 23%, enquanto outro avô pode contribuir com 30%, e outra avó pode lhe contribuir com outra fração dentro dessa perspectiva. Ou seja, o DNA autossômico, ele é não exato a partir dos avós, bisavós, trisavós por diante. A tabela de contribuição genética deles mostra que é uma média aproximada entre 25% para avós, 12% para bisavós, 6% para trisavós e assim por diante. Porém, isso varia de pessoa para pessoa pelo fator já dito, a questão da loteria genética. Sendo assim, a maior parte das calculadoras que identificam a contribuição genética dos antepassados nos leva no máximo entre 5 a 8 gerações, não conseguindo ultrapassar este tempo de ancestralidade, pois o compartilhamento genético ele vai reduzindo à medida de que as gerações vão passando e essa fragmentação vai reduzindo a contribuição sobremaneira ao ponto de que nós não herdamos mais material genético suficiente para identificar antepassados remotos. Um único antepassado remoto
de uma etnia específica. A partir deste número de gerações, fica impossível de identificar. Porém, existem fatores como a endogamia, que é praticada ao longo de várias gerações. Ela pode levar à preservação de material genético em uma linhagem e fazer com que esta linhagem tenha o seu traço genético preservado por mais tempo. Ou seja, a endogamia pode levar várias gerações a terem a mesma proporção de alelos idênticos por descendência. O que eu quero dizer é que uma população endogâmica, o DNA autossômico tende a ser compartilhado entre os membros da população em proporção mais elevada do que em populações geneticamente mais diversas. Ou seja, desta forma, o DNA se preserva por mais tempo. E se nós temos uma família, uma cultura, uma etnia em que o DNA autossômico é centralizado na questão endogâmica, ou seja, o casamento entre primos e tudo mais, primos de segundo, terceiro grau, como acontece em algumas culturas e algumas famílias específicas, inclusive no Brasil. Ao longo de séculos, esse traço genético, ou seja, esses alelos são preservados em maior intensidade e a origem genética dos antepassados mais antigos se mantém. Porém, é importante enfatizar que o casamento entre familiares próximos leva ao aumento do risco de doenças, pois quando temos o mesmo traço, os mesmos alelos sendo compartilhados por gerações, aumenta a chance do compartilhamento de alelos que tragam traços de doenças específicas, e daí isso leva a maior ocorrência de patologias e doenças que em populações mais diversas seria mais reduzido pelo fator de que a contribuição genética ali é diversa, é diferenciada e assim não se mantém esse traço. Quando nós herdamos o mesmo traço de uma doença do pai e da linhagem da mãe, a maior chance de nós desenvolvermos em contrapartida de quando só herdamos de um. Outro fator que também leva a muita dúvida às pessoas é aquele DNA autossômico foi identificado como de uma etnia X, de um grupo específico, ao qual o indivíduo não conhece em sua genealogia documental. Ele diz: nunca tive antepassado deste povo, nunca tive essa origem catalogada, meus avós, bisavós, pais nunca falaram sobre isso, nunca ouvi falar sobre tal coisa, avancei na minha genealogia até tal geração e nunca encontrei esta origem. O que pode estar acontecendo? Pode ocorrer de que você, numa altura da sua ancestralidade a qual você não chegou, você ter múltiplos antepassados daquela etnia. A gente sabe então que quanto maior a distância, menor a contribuição genética do antepassado com a nossa genética. Porém, se você tem de uma etnia X 10, 20, 15 antepassados distantes, esses antepassados somam a contribuição genética como tijolinhos e lhe entregam, e daí chega a você essa porcentagem que você hoje não consegue entender. Esse fator é importante ser entendido quando se estuda genealogia genética para questão de DNA autossômico. Antepassados múltiplos de uma mesma etnia contribuem e somam-se na sua genética. Logo, se você tem DNA autossômico aí no seu teste de ancestralidade de uma população específica que você não identifica em sua genealogia documental,
pode ser este o caso. Pode ser várias outras situações, mas este é um caso a se levar em consideração a possibilidade da existência de múltiplos antepassados da mesma etnia a uma distância a qual você não chegou em sua genealogia e que somam a sua contribuição de DNA autossômico. Outra questão é observar a contribuição dos antepassados recentes com relação a povos de origem que vieram de um tempo mais antigo, ou seja, aquela população a qual você tem certeza que você descende, ela também descende de outras populações que ao longo da história, dos séculos, fizeram migrações. É aquela questão das movimentações humanas. DNA não tem passaporte, já falei isso. O povo sempre andou na face da terra, se casou, se multiplicou, migrou e imigrou. E isso faz a diversidade do DNA, não só do povo brasileiro, mas de todos os povos da face da terra. As contribuições de povos antigos nas culturas recentes, nos países de onde vieram seus antepassados, responde muito da sua genética atual e do resultado do seu teste de ancestralidade, mais até do que você imagina até esse momento. Então estude a história dos seus ancestrais, a história da ancestralidade dos seus ancestrais. Onde vai estar isso? Como você não tem mais seu trisavô, tetravô, pentavô vivo, você vai ter que estudar na história da região que eles vieram, do país que eles vieram e como se formou aquele povo. E quais as contribuições que o povo daquele antepassado receberam de outros povos. É assim que você vai entender um pouco mais da sua genética. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu agradeço a atenção de vocês, um abraço e até a próxima.